pessoal, nesse vídeo nós vamos falar do tema o cristão e a judicialização da política. Bom, de início é preciso distinguir o que é ativismo judicial e de judicialização da política. Ativismo judicial é um termo pejorativo comumente usado para criticar decisões ou interpretações judiciais que extrapolam as normas postas em lei na sua literalidade. Então, quando o juiz ele faz uma interpretação que, lendo o texto posto na sua literalidade, não possibilita que o juiz possa ter aquela interpretação, as pessoas, né, sejam de qualquer viés político, a depender do interesse que esteja sendo disputado na ação, acusam, né, o juiz ou o intérprete do direito de estar fazendo ativismo judicial, ou seja, extrapolando aquilo que a lei estabelece. Mas, por outro lado, existe o termo que é judicialização da política. Enquanto o ativismo judicial tem um sentido muito pejorativo de crítica política, o judicialização da política é um termo que tem um sentido mais técnico, porque diz respeito a um fenômeno concreto que aconteceu nos países ocidentais depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, vários direitos fundamentais, garantias fundamentais, como liberdade de expressão, liberdade de vir, e dentre outros, direitos sociais, como o direito a condições mínimas de subsistência, o Estado poder fazer uma política pública de transferência de renda para que pessoas tenham um mínimo de condição de subsistência, e também direitos difusos, como o direito à preservação do meio ambiente. Todos esses direitos foram colocados em cartas constitucionais, com maior ou menor grau de previsibilidade ou de previsão nessas cartas constitucionais. O Brasil, por exemplo, em 1988, depois do período de autoritarismo militar, o Brasil, ele na redemocratização, dispôs uma série de direitos fundamentais, sociais e difusos na sua Constituição Federal. E, na prática, tudo isso tem possibilitado, desde então, depois desse processo de constitucionalização de direitos, ou seja, de dispor de direitos nas constituições, tem possibilitado que os indivíduos parlamentares e também o chefe do executivo possa acionar o judiciário para pedir pela preservação ou garantia daquele determinado direito. Na prática, isso tem ocasionado um deslocamento de uma série de questões que anteriormente eram decididas no ambiente legislativo, têm sido levados para o judiciário. Então, por exemplo, a questão de quando alguém vai discutir, como no caso do Brasil, teve a discussão sobre o aborto de anencéfalos, né? Quem decidiu sobre esse tema foi o judiciário. Então, algumas pessoas levaram, com base na Constituição, em algum direito que entendeu, esse grupo entendeu como sendo a sua garantia fundamental, levou para o judiciário e o judiciário decidiu. Antigamente, um tema tão sensível como esse, como outros temas também, teriam sido decididos no legislativo. Agora, por esse processo de judicialização da política, o que acontece é que a própria Constituição permite ou desenha um Estado que possibilita que pessoas do legislativo, até pessoas da população, a depender do tipo de ação, possam acionar o judiciário para pedir questões tão sensíveis numa sociedade plural. Pois bem, então a judicialização da política depende, é precedida tanto por esse fenômeno de constitucionalização de direitos, dispor direitos na Constituição, como também da independência do judiciário. O judiciário independente, ele recebe essas ações com base na Constituição e a partir disso ele toma uma decisão. Mas na prática isso tem um efeito danoso para a democracia na medida em que várias questões políticas são judicializadas. Por isso que a gente chama isso de judicialização da política. Então esse é um fenômeno concreto e o termo ele é muito acurado, ele é muito correto no seu uso para identificar esse fenômeno. Então, na prática, tudo isso tem representado, não só no Brasil, mas em outros países, mais poder para o judiciário. Então, o judiciário, como ele recebe muitas ações, quanto mais ações da população, de parlamentares, do presidente, enfim, ou de outros interessados, quanto mais ações ele recebe, mais ele pode interferir na vida das pessoas. Porque o judiciário
primordialmente, só age de ofício, né? Ou seja, só age quando ele é acionado. Então, se o judiciário tem menos ações sobre temas sensíveis, menos ele pode interferir, né? Mas quanto mais ação o judiciário recebe, mais judicializada é a política e mais o judiciário se torna politizado. Isso tem uma consequência muito grave para a tripartição dos poderes, porque os poderes são independentes, têm as suas competências, mas na prática, quando o judiciário recebe aquelas ações e ele tem a obrigação de decidir naquelas ações, ele acaba tomando decisões que impactam os interesses ou as competências de outros poderes. Isso acaba gerando uma série de problemas para a democracia brasileira e também de outros países. Bom, o que o cristão pode pensar sobre isso, ou qual deve ser alguns delineamentos para um posicionamento cristão acerca desse tema? Bom, eu destaquei três, é possível pensar em outros pontos, mas eu acho que pelo menos assim é importante a gente manter uma defesa muito séria da tripartição dos poderes, porque a tripartição dos poderes, apesar de ser uma teoria muito geral, que na prática ela precisa ser equilibrada a cada dia, a cada semana, num país, numa democracia, é aquilo que permite um avanço civilizacional, possibilitando que indivíduos e também autoridades públicas possam controlar umas às outras, para que uma autoridade pública, por exemplo, um juiz, ele não acabe tomando decisões que impactem na vida social, gerando problemas para a vida social e acabando ou destruindo o império da lei, que é justamente a preservação das leis. Então, o juiz, assim como o presidente, assim como os membros do legislativo, têm a obrigação de observar aquilo que as leis determinam, né? E a partir disso você tem o freios e contrapesos, ou seja, o equilíbrio de poderes entre os poderes de uma república, para que um controle o outro e um não deixe que o outro ultrapasse demais a competência e acabe atingindo os poderes do outro poder. Então, no Brasil, a gente tem visto um cenário de muita turbulência, de crise entre os poderes, né? Justamente porque não se respeita mais a lei e numa atitude muito impetuosa, recebendo-se muitas ações, os juízes têm muitas vezes ultrapassado, né, aquilo que a lei determina, impactado as decisões e competências de outros poderes. Além disso, o cristão ele deve discutir ou defender a necessidade de reformas que diminuam a judicialização da política. Então, esse é um tema urgente, porque não adianta discutir e ficar criticando determinados magistrados que estão ultrapassando suas competências e chegando a atingir competências de outros poderes, se o desenho institucional, ou seja, aquilo que permite esse cenário de coisas, não mudar. Então é necessário que haja uma maior restrição da possibilidade de judicializar temas políticos. Então temas como, por exemplo, esse caso de aborto jamais pode ser decidido pelo judiciário. Ora, se isso é um tema tão sensível numa sociedade democrática, só o legislativo poderia debater esses temas. Por quê? Porque o juiz ele não é eleito. E se o judiciário toma decisão, a quem recorrer? Não tem a quem recorrer, né? Então, isso é um grande problema. Além disso, é preciso que reformas impossibilitem ou dificultem que ações cheguem ao judiciário com esses temas sensíveis, né? E haja também uma maior conscientização dos atores públicos de não judicializar esses temas políticos sensíveis, para não impactar a vida democrática de uma sociedade. Então, esses são pautas legítimas, né? Reformas do judiciário para diminuir o poder dos juízes e diminuir a capacidade dos indivíduos de judicializarem temas tão sensíveis em uma sociedade democrática. E ainda nós podemos e devemos, como cristãos, buscar reformas que restringam o poder dos juízes. Então, pensando na Suprema Corte Brasileira, é necessário que haja uma série de reformas. Juízes, magistrados não deveriam poder dar entrevistas sobre temas de autos de processo, impactando a decisão do processo, tentando mudar a opinião pública e a opinião, às vezes, do outro membro do colegiado, do tribunal, por meio de entrevistas, né, gerando impactos na política,
ministros não poderiam também ter cargos que não tivessem controle por parte de outros poderes. Então é necessário que se criem instrumentos que de fato possibilitem um controle que hoje não tem havido, né? Pensando aí nas altas cortes. Então e assim também a questão do tempo de mandato que o ministro deveria ter, né? Na sua atuação jurisdicional. No Brasil, o ministro só sai, no caso Supremo, né, com 75 anos de idade, a não ser se ele pedir aposentadoria anteriormente. Outras questões, reformas importantes poderiam ser a questão de restringir que tipos de ação poderiam ser levados para um Supremo. Ora, se o Supremo ele cuida de temas mais constitucionais, porque vai tratar também de temas penais, de outros temas tão caros e tão delicados para a vida democrática, porque o Supremo pode decidir sobre tudo. Então são reformas necessárias para restringir o poder dos ministros, para preservar as instituições. Né? Isso são reformas que podem ajudar a estabilizar a vida democrática brasileira e manter um mínimo de equilíbrio entre os poderes. Isso é bom para o Supremo, isso é bom para o Legislativo e para o presidente da situação na atuação democrática. Isso possibilita à sociedade mais transparência e mais previsibilidade sobre as decisões ou possibilidade de decisões daqueles ministros em sua atuação jurisdicional. Então, vejam que esse tema é um tema muito complexo, muito amplo, difícil de ser debatido, mas que precisa ser encarado. Se nós não pensarmos sobre aquilo que possibilita esse cenário de coisas brasileira, que é justamente a possibilidade de judicializar tudo, né? E o judiciário poder decidir sobre tudo que atinge a vida democrática, então a gente nunca vai avançar. Mesmo que troque os ministros, vai entrar um ministro que seja à direita ou à esquerda, ele vai também interferir na vida de todos os cidadãos diretamente o tempo todo. Então, assim, a questão é pensar o desenho institucional, como restringir ou diminuir essa judicialização da política e, consequentemente, ter juízes menos ativistas, né? Ter um equilíbrio democrático mais previsível, mais claro. Então é isso. Essas reflexões, né, podem ser desenvolvidas em outros vídeos. Caso você tenha achado interessante esse vídeo, compartilhe com seus amigos, comente e estaremos à disposição para debater esses assuntos.